Boa noite, boa tarde, bom dia. Já comecei errando, né? Sejam mais do que bem-vindas aqui na nossa aula ao vivo semanal do Prazer, Amor e Consciência. E hoje a gente tem um tema super especial e uma convidada mega especial, né? A gente vai falar sobre os principais erros de quem está começando a usar as Yoni Eggs, que se vocês não sabem, as Yoni Eggs são esses cristais intravaginais. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a minha irmã mais velha, se vocês não sabem, a Cláudia Marcelino. Ela é a minha irmã e ela também trabalha com sexualidade, feminino e utiliza, assim como eu, as Yoni Eggs por mais de 10 anos. E eu achei que poderia ser super interessante a gente começar a compartilhar muito das nossas experiências, né, no processo pessoal e acompanhando outras mulheres para poder ajudar vocês nessa jornada. E, inclusive, já vou deixar aqui a deixa e o convite para vocês de que no dia 19 de outubro vai rolar um workshop mega especial de Yoni Eggs e os portais da sexualidade sagrada conduzidos por mim e pela Cláudia, a minha irmã. Então, vou chamar ela aqui para participar comigo, né? Cometendo quando começam a utilizar as Yoni Eggs. Cláudia, eu mandei aqui para você já o convite. Você vai ter que apertar a bolinha ali para virar sua câmera para você. Seja Como sempre, né? Eu peguei Não tem problema. totalmente. Então, quero introduzir, né? Só me dá um feedback, que eu esqueci de perguntar, como é que tá o som e a imagem, se consegue me ouvir bem. Até que, enfim, consegui acompanhar a Dai, maravilhosa. Vocês comentam comigo como é que tá o som e a imagem, só para a gente continuar de uma forma bem legal. E para mim é muito especial estar recebendo a Cláudia aqui no perfil, porque, se vocês não sabem, esse perfil ele só nasceu por conta da Cláudia. E a gente começou os primeiros posts, né, o primeiro ano, foi uma construção muito mini dela. Vocês podem ter certeza, né, que óbvio que tem um processo pessoal, mas sempre foi uma pessoa que incentivou muito essa parte criativa, de falar, não, vai Elisa, vai, vai caramba. Então, assim, é uma pessoa que, além de ser minha irmã, é óbvio que eu amo muito, mas para mim é sempre muito bacana estar recebendo, inclusive, né, tá contando essa história, né, para as pessoas e convidarem vocês também a conhecerem mais o trabalho dela. Assim como eu, ela também trabalha com a sexualidade, com o feminino, com mulheres, e ela tem uma pegada muito especial, né, também com as Yoni Eggs, mas uma pegada muito especial também com as deusas, Hecate, Maria Madalena, e faz trabalho com as medicinas da floresta. A gente pode comentar um pouquinho mais para quem tiver curiosidade para saber aqui. E é um trabalho muito fantástico, que é profundo, é transformador, e que, gente, vale muito a pena conhecer. Então, a gente dá as boas-vindas aqui para minha irmã mais velha, sabe, a moça das histórias que às vezes a gente conta, de que me acharam na lata do lixo, ó, foi ela, mas agora ela tá apaziguando, queimando tudo karma. Abafa o caso. Abafa o caso, né? Elisa sendo inconveniente, talvez só um pouquinho. Mas, Cláudia, e aí? Conta um pouquinho mais da sua experiência para quem está chegando e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Olá, pessoal, tudo bem? Gratidão, Elisa, pelo convite. Sempre gostoso estar aqui, apesar de que essa não é a minha parada, mas ela insiste em me trazer essa parada. Mas como uma grande irmã maternal que acolhe, cá estou, superando meus desafios. Mas é gostoso, apesar de que eu tenho essa dificuldade da questão da internet, né, de aparecer, mas sempre quando eu apareço eu gosto bastante, na verdade. A Elisa me traz esses desafios que são bons. Sair um pouquinho do conforto, né, do que tá fácil, fazer coisas novas é muito bom. Eu acho que foi até sobre isso que a gente começou, né, há mais de 10 anos atrás, quando a gente começou a nossa parceria, né, que foi um período muito bom de desenvolvimento para nós duas. Eu entendo quando ela fala assim, nossa, ela foi importante porque ela me colocou, né, no mundo, e eu acho que isso é uma coisa muito nata, né, até porque eu sou sagitariana, né, eu acho que o que mais eu gosto de mundo, o mundo me chama muito, e aí como a gente vivia vidas, né, bem diferentes, né, porque na época eu já estava casada, já tinha filhos, né, então os desafios são maiores. Mas foi muito importante, eu acho que na reconstrução das mulheres que nós tanto idealizamos e buscamos, foi aquele período em que nós estivemos juntas, né? Onde uma equilibrou e deu um suporte para a outra naquilo que era necessário, que estava faltando. Eu acho que foi muito legal, assim, a nossa parceria, o que a gente vivenciou, e nós começamos com as eggs, né? Na verdade, foi uma
construção sobre o que era o nosso corpo, sobre o que eram os cristais. Foi muito desafiador, foi muita risada, foi muito interessante, né? Uma olhando a Ione da outra, vendo como que era, como não era. E foi bem legal ter essa confiança e essa parceria. E lógico que, com o tempo, cada uma foi seguindo o seu caminho, daquilo que realmente era mais latente. E como a Elisa falou, realmente, para mim, o Sagrado Feminino me trouxe um outro caminho, né? Que foi o caminho das deusas, Hécate, Maria Madalena, mas principalmente as medicinas da floresta, que realmente são o meu xodozinho daquilo que eu realmente trago toda uma potência daquilo que eu sou e da experiência que eu fui buscando ao longo dos anos. Então, trabalhar com as mulheres e hoje também com os homens dentro das medicinas da floresta é algo que me nutre demais, traz a bruxa, né, que eu tenho muito forte, muito ancestral. A Elisa às vezes tem até medo disso. Não, pera lá, não é tão assim. É só os trabalhos e as vivências que a gente fez de Hecate, assim, foram intensos e profundos. Mas medo da bruxa em si, não. Só tenho medo da bruxa quando ela tá brava com a Elisa, né? Quando ela tá brava comigo, eu quero sair correndo. Mas normalmente a bruxa é boazinha, tá, gente? Sim, faz bastante magia. E é isso, então isso é algo que eu gosto muito, me nutre muito. E os cristais, hoje em dia, a gente já faz muito tempo que a gente não faz workshop, na verdade, né? Eu, principalmente. Então, eu acabo trabalhando individual com as meninas, as mulheres que vão chegando. E é um trabalho que eu gosto também bastante, que traz, assim, uma potência, traz uma transformação, né? Até mesmo porque é um acompanhamento bem longo que a gente faz. E para mim está sendo bem legal estar retornando isso com você, né? Diante de todas as nossas andanças, a gente retornou, né, para essa parceria que está sendo bem legal, até mesmo porque 10 anos a gente aprendeu muita coisa, né? Caramba, viveu muito, né? E para mim é muito especial, Cláudia, mesmo, né? Eu acho que é uma parte, cada versão nossa, cada fase, seja profissional ou no âmbito pessoal, poder ter essas transformações e também esses apoios, né? Por exemplo, a Cláudia é muito do presencial, eu acabo ficando bastante no online, e a gente vai integrando também aquilo que cada um, exatamente como a Cláudia falou, cada uma vai trazendo essa potência, né? Daquilo que uma às vezes precisa trazer e ancorar mais. Então, acho que sempre uma troca muito fluida. E as Yoni Eggs, né, se vocês querem saber um pouquinho mais das histórias pessoais, que nem a Cláudia estava comentando, a gente teve uma live há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, com a Amada, que foi fantástica, e que vocês podem saber ainda com mais profundidade, caso vocês ainda queiram saber das histórias mais engraçadinhas nossas dessa jornada, assim, que realmente foi muito legal aquela live. E hoje eu estava pensando em a gente construir essa aula semanal em torno também das Yoni Eggs e a gente começar a falar sobre os principais erros que a gente começa a ver ao longo de uma década, né, trabalhando com mulheres, sejam grupos ou individual. E assim, a gente acaba tendo muito dessa experiência, porque não é só o nosso corpo, mas muito dos acompanhamentos e muitas das soluções que a gente foi encontrando para apoiar a jornada das mulheres. E antes da gente começar, só para deixar claro, né, e a gente entender para quem está chegando, as Yoni Eggs são cristais em formatos de ovos, em que são introduzidos dentro do canal e fica lá no final do nosso cérvix. O nosso canal vaginal próximo ao cérvix, né? Não tem como adentrar o útero ou subir no corpo. Mas acima de tudo, né? Ele não serve apenas para fortalecer o assoalho pélvico, mas ele é uma medicina tão potente, né? Os cristais, ele tem uma cura energética cristalina que vai apoiar também a soltar muito dos bloqueios, as emoções reprimidas, as nossas histórias, né, que são do passado e que muitas vezes a gente se mantém presa, que estão nas nossas fáscias musculares. Então ele vai liberando muito bloqueio sexual, emocional. E a gente vai também desenvolvendo maior consciência do nosso assoalho pélvico, aumentando a libido, o desejo, fortalecendo a nossa capacidade orgásmica mais profunda, mas também a se conectar com esse espaço feminino, a conectar com esse poder pessoal, essa sensualidade, soltando muito desse dogmatismo do que deve ser, do que não ser, a religião e conhecer o nosso corpo. Muitas vezes a gente é ensinada a conhecer o nosso corpo através do olhar do outro, do que é mais desejado pelo outro, e seguir um ritmo, muitas vezes, dos nossos parceiros. E as Yoni Eggs, elas trazem uma medicina muito de entender o nosso tempo, o nosso ritmo, os nossos limites, o nosso prazer, e esse espaço de receptividade, de merecer e se sentir merecedora do prazer, assim como também da vida. E
que você acha? Precisa complementar um pouquinho essa explicação, Cláudia? Tem uma coisa que você gosta também de trazer das Yoni Eggs, antes de a gente apontar os errinhos? Não, acho que toda vez que você começa, até eu tô aprendendo. É meu Mercúrio em Ela fala Libra, viu, gente? bonito. Ela fala bonito. É o Mercúrio em Libra. Então a Né? gente fala bonito, fala meio. Assim, a gente mete louco bem. Mas sim, é o que eu realmente acredito, né? Então, ao longo desses 10 anos, a gente aprendeu muitas coisas. E eu ia começar perguntando para você, e a gente vai complementando uma fala da outra, né? E trazendo os erros que a gente acredita que são os mais pontuais. E eu gostaria de saber, Cláudia, para você, qual que é o primeiro erro assim que vem à mente quando a gente começa a pensar é quando a gente está iniciando o uso dos cristais intravaginais? Sim, que você percebe as mulheres que chegam até você. Eu estava até comentando isso com você, né, que veio bem forte para mim, porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu conheci, na verdade, as eggs, foi realmente numa imersão feminina, né, que a gente comentou na outra live, que foi com a Aisha. E para mim fez todo sentido eu ter sido instruída, eu ter sido acompanhada por alguém que realmente tinha conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque diante desses 10 anos, quantas mulheres chegaram até mim que resolveram fazer o cristal por conta própria, porque foram lá na internet, viram algumas informações, nossa, moleza, só pegar, introduzir e sentir o cristal e pronto, e o quanto isso determinou os traumas, quanto isso determinou os medos, e o quanto isso determinou a falta de conhecimento sobre o que realmente é o trabalho dos cristais, né? Então, para mim, eu acho que essa questão do acompanhamento terapêutico é extremamente importante. E válido, né? Porque não é sobre você gastar com uma pessoa, sobre uma ferramenta que está disponível em qualquer loja. Porque é verdade, hoje em dia a gente encontra com muita facilidade os cristais em lojas de cristais, né? E a gente não entende sobre o que é realmente você pegar essa geometria sagrada, olhar ela como um todo, inclusive a questão de rachaduras. Tem muitas pessoas que não fazem ideia do quanto a necessidade de uma boa lapidação do cristal faz toda a diferença na hora de você introduzir isso no teu canal, né? Quanto é perigoso, né, você colocar qualquer cristal dentro do teu canal. Então, para mim, essa questão do acompanhamento foi muito importante. Ao longo desses anos, vendo mulheres chegando com falta de conhecimento, com... Ah, eu li uma terapeuta, eu vi uma live de uma terapeuta, ela comentou algumas coisas, eu achei que já era o suficiente. O quanto isso gerou medos, o quanto isso gera desconforto e falta de realmente conhecimento sobre essa medicina, que ela é tão ancestral, que ela é tão poderosa, mas é necessário, sim, ter as ferramentas corretas para utilizá-la. Então, para mim, isso é um ponto crucial, a questão do acompanhamento. E eu gosto bastante da sua fala, Cláudia, porque vira e mexe eu recebo mensagens no meu direct, até mensagem, né, pessoal mandando no WhatsApp que acaba encontrando, de pessoas que foram lá, pegaram um cristal, introduziram, e no meio, sozinhas, né, sem ter muita informação, e acabaram entrando em processos, né, de acessar memórias, de sentir emoções, e muitas vezes, né, ter medo de não conseguir tirar o cristal, porque então enfia, mas como não desenvolveu uma consciência do assoalho pélvico, não consegue, às vezes, por conta do medo, da ansiedade, a pelvis, né, ela, principalmente a nossa vagina, ela se contrai diante do medo. Ela cria uma tensão que é involuntária e não consegue tirar. E muitas vezes acaba passando por esse processo super intenso emocionalmente, que desperta medo, que desperta culpa, várias das nossas histórias que às vezes a gente não percebe, e quando a gente entra nesse processo, a gente está mexendo com os maiores tabus e bloqueios, a gente pode estar começando a liberar. E muitas vezes a ausência de um acompanhamento e ter que lidar muito com essas experiências sozinhas é um processo até mesmo de retraumatização, né? Que a gente se sente culpada, envergonhada, não tem com quem compartilhar, não tem com quem ser orientado, porque é exatamente isso. A gente pode jogar no chat GPT hoje, ele vai te mostrar todos os protocolos de como utilizar o cristal. E muitas vezes as informações do chat GPT também estão erradas, viu, gente? Porque vira e mexe eu tenho que estar corrigindo muito das informações que eles recebem, por muitas vezes estar seguindo muito estudo, por exemplo, dos anos 80, que seriam os mais propagados e não os mais atuais. Não vou dizer para todas as áreas, mas vira e mexe, eu e o chat estamos tendo altas discussões. Então, hoje em dia é muito fácil a gente pegar uma informação aqui ou ali. Só que é exatamente isso. Será que, muitas vezes, esse barato de querer só comprar o cristal
vai te apoiar em toda a jornada? Será que só introduzir o cristal vai resolver toda a sua vida? Embora ele seja uma ferramenta extremamente poderosa que vai te apoiar muito, se eu fosse vocês, eu não utilizaria um cristal, eu usaria alguma ferramenta de pompoarismo se o objetivo é só, né, fortalecer o assoalho pélvico, que é incrível, bora fazer. Só que se você quer um processo realmente profundo e ter ferramentas próprias, realmente alcançar os objetivos, que não é só fortalecer o assoalho pélvico, mas também liberar os bloqueios, soltar essa culpa, começar realmente a entrar nesse processo de desbloquear essa capacidade orgásmica profunda, expansiva, mas não para aumentar a culpa e a vergonha, mas sim num espaço de poder, que não é poder sobre o outro, mas se empoderar do próprio corpo, voltar a sentir ele e se sentir segura. Que não é um processo mental, é um processo do corpo. Você vai precisar de orientação, inclusive para não engatilhar mais medo, dúvida e dor, e sim ser acompanhado. Eu acho muito fundamental. E isso nos leva a uma outra temática, né? Que é então, por exemplo, muitas vezes, quando a gente vai em uma loja de cristais, né, e a gente vê a Ioni Egg, logo a gente vê uma série de cristais. E a gente às vezes acaba esquecendo que nem toda cristal em formato de ovo, eles são Ioni Eggs para serem ovos, para serem introduzidos dentro do cristal. Muitos deles são para decoração. Então você pode ir numa loja, você vai encontrar de selenita, você vai encontrar de vários outros tipos de cristais, que muitos deles, até de pirita eu já encontrei, né? Que são tóxicos, ou como a selenita, que vão dissolver dentro do canal. Diante da umidade, diante desse calorzinho, esse é um tipo de cristal que vai se derreter, dissolver. Quando não, a gente acaba vendo pessoas, né, introduzindo o lingam de Shiva dentro do canal. E esquecem que o lingam de Shiva, né, embora ele seja uma pedra muito poderosa, né, que trabalha muito o masculino, a sexualidade também. Se você introduzir esse tipo de pedra dentro do canal, ele tem alto nível de porosidade, então ele pode se desmanchar dentro do canal. A gente às vezes acaba não parando para pensar enquanto que isso pode ser perigoso para a nossa saúde íntima, especialmente porque dentro do nosso canal ele absorve muito, como que eu posso falar? Ela tem alto nível de absorção. Então, qualquer produto que a gente coloca lá dentro, ela absorve e vai direto para a nossa corrente sanguínea, ela responde muito mais rápido. Então, muitas vezes a gente quer despertar o prazer e a gente vê lápis lazuli, não sei o que, selenita, lingam de Shiva, várias promessas que esses cristais são super poderosos e potentes, só que eles não servem para dentro do canal. E às vezes a gente quer se curar criando mais coraça, dando alergia, fazendo com que o nosso corpo se proteja mais. Faz sentido? Claro, inclusive essa questão dos ovos, né? Porque, na verdade, como a gente comentou, o formato do cristal realmente é uma geometria sagrada. Não apenas utilizada para essa questão da nossa intimidade, do uso vaginal, né? Ele é muito usado também na magia, né? Para fazer rituais de bruxa, de deuses. Algumas deusas a gente utiliza muito, né? Essa geometria sagrada para despertar, né? Essa morte e renascimento, toda essa geometria da criação, né? Que é o que traz também o cristal. Então, por isso, estudar é importantíssimo e buscar pessoas que realmente entendem sobre o que elas estão falando, né? Porque realmente tem de pirita, tem de várias pedras lindíssimas que a gente sabe a energia que ela trabalha, mas o fato dela trabalhar uma energia que te atrai não significa que você pode colocar ela dentro do teu corpo, né? Porque justamente por essas questões de que algumas pedras trazem muitas toxinas, né? Solta alumínio, solta enxofre, várias coisas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado bem grande, né? Também porque é só vagina, gente. A vagina tem uma sensibilidade tão grande, ela é tão fininha, ela é tão delicada, ela é tão potente, né? Incrível, mas ela é uma cavidade que ela tem uma pele bem fininha, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca ali, né? Então imagina você colocar uma pedra porosa que vai ficar roçando ali na tua vagina, no teu canal, Ui, aquilo ali, o que não pode ocasionar, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado muito grande, né? Nem tudo que a gente acha bonito a gente tem que ser introduzido dentro da gente. E olha só, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de recomendar, se a gente se sente conectado então com uma Ioni Egg de lápis lazuli. Ao invés de introduzir dentro do canal, por que não? O lápis lazuli, ele é perigoso, estar colocando dentro do canal, viu, gente? Você pode adquirir esse cristal, só que colocar em cima do seu ventre. Fazer meditações, ficar quietinha, colocar ali.
ter também no seu altar, ativar ele, né, para trabalhar o ambiente nas suas meditações. Você pode fazer várias coisas. A gente só não recomenda que introduza dentro do canal, porque daí vai dar ruim. E qual um terceiro erro, Cláudia, que para você também assim é importante a gente estar comentando? Então, uma coisa que eu acho bem interessante, principalmente quando a gente começou a trabalhar com os cristais, foi a questão dos cristais com cordinhas, né? Ah, verdade. Esse é um tema bem polêmico, né? Porque muitas pessoas utilizam mesmo, né, os cristais vaginais com a cordinha por facilitar a questão de puxar e remover. Mas, gente, se nós estamos trabalhando sobre a entrega, sobre a introdução de um cristal através do recebimento da permissão do teu corpo, sobre ele entrar e sair de acordo com aquilo que ele está sentindo, com aquilo que ele precisa naquele momento. Para que você precisa de uma cordinha? Levando em consideração que os cristais, independente de qualquer coisa, eles têm um peso, e isso a gente trabalha muito com a gravidade. Ele entra da maneira correta, porque ele desliza, dependendo do movimento que a gente faz, da abertura que a gente tem, aquilo que a gente está pronto, e ele sai também através do movimento normal da gravidade. Conforme você vai andando, ele vai descendo, né? Porque ele tem um pezinho ali. Ele tem ali um processo. Então, assim, o confiar no seu corpo, confiar nesse movimento que o teu corpo está fazendo, de não introduzir com pressão, de não fazer algo que o teu corpo não está pronto naquele momento. A cordinha, apesar das pessoas acharem que dá uma liberdade, na verdade ele te poda, né? Porque a qualquer momento de eu tenho algum medo, eu tenho alguma insegurança, eu vou lá e puxo, ou seja, a hora que eu puxo aquela cordinha, eu já trago mais um trauma para dentro do nosso corpo, né? Sobre a falta de controle ou o controle demais que a gente tem sobre o nosso corpo. E a questão importantíssima da higienização, né? Imagina, é um buraquinho, é um furinho que faz ali, como que você limpa aquilo, aquela cordinha, como que você está limpando. Não tem como a gente não fazer uma limpeza correta e 100% com aquele ovo, né? Porque não existe ferramenta que faz a introdução ali naquele buraquinho para você limpar. Então, assim, a questão de você estar trazendo para o teu corpo sujeira, germes, bactérias e poder ocasionar uma doença, inclusive, ali no teu trato vaginal, né? Então, para mim, eu acho que a cordinha, os ovos de cordinhas, eu acho, assim, extremamente perigoso, na verdade. Sim, eu também não gosto não de recomendar, a não ser que não ser, por exemplo, mulheres que estão fora do país e muitas vezes lá fora eles não têm cristais assim, fechado. Daí sim, né, a gente trabalha com aquilo que tem, mas com muito cuidado e atenção. E eu também acho muito interessante isso que você falou sobre esse controle que às vezes parece que dá uma sensação de liberdade, mas que às vezes pode também estar nos machucando. E a gente fala isso, gente, não é querendo julgar ou não. Mas muitas vezes a gente no desespero, né, quando a gente não faz com acompanhamento, né, não conhece muito bem o nosso corpo e não confia nele, né, a gente acaba achando que ele vai ficar preso lá. Então a gente começa a bater algumas inseguranças que não são racionais. É muito forte porque é uma região que está sendo liberado muita memória que a sua mente nem lembra. Memória que é sua, memória que são ancestrais. Então quando a gente entra no processo e a gente quer retirar o mais rápido possível, ao invés da gente parar, respirar, confiar no corpo, movimentar ele, entender de onde que está vindo, muitas vezes, esse é um erro muito comum, as mulheres puxarem com tudo a cordinha. E às vezes isso pode ser muito agressivo. Assim como, e eu já tive vários casos, eu sei que a Cláudia também, porque a gente já conversou sobre isso no particular, de muitas vezes de mulheres chegarem pra gente e falar que na hora do desespero, enfiou a mão com tudo e arrancou com muita força o cristal lá de dentro. E isso machuca a gente, porque é uma região que, infelizmente, a gente é ensinado através da pornografia, sempre no olhar do outro, sempre seguir o ritmo do outro, sempre, muitas vezes, por conta da pornografia, a força, a atenção, a rapidez, sem que o nosso corpo esteja preparado. Então, muitas vezes a gente usa uma ferramenta como o cristal para estar curando, adquirir a sensibilidade, recuperar essa conexão, e o que a gente acaba fazendo é reproduzindo muitas das coisas que fecharam esse corpo ao prazer, que anestesiaram, que desconectaram ou então geraram tanta dor. Então, essa força de retirar é algo que a gente precisa tomar cuidado. E daí, respondendo aqui a pergunta da Dai, né, e se ficar lá dentro e não conseguir tirar? É impossível, senhora, é impossível.
Não tem como, minha amiga. A gente deixa essa porque é sempre o auge, né? Eu adoro fazer essa brincadeira. Não tem como subir, não tem como ficar preso lá para sempre, porque o nosso canal, gente, ele é uma musculatura involuntária. Então, por mais que você tente ficar só contraindo, né, o seu assoalho pélvico, você não tem controle do seu canal, só do assoalho pélvico, de contração e relaxamento. Mas calma, vou te explicar um pouquinho mais. E essa região, ela vai responder ao seu estado emocional. Então, se de alguma forma você está com medo, está insegura, o seu corpo, ele vai ficar em alerta e ele vai se tensionar e contrair. Essa vagina, assim como o seu coração, quando você sente medo, ele acelera. O seu pulmão, parece que tem algumas pessoas que ficam até com falta de ar. Você vê como o seu corpo, ele vai responder ao seu estado emocional e a sua vagina também. Então, muitas vezes, por conta dos nossos medos, inseguranças, o cristal, às vezes, o nosso canal, ele fica em tensão. E a gente vai precisar esperar ele relaxar. O seu corpo, ele não fica em tensão o tempo todo. E é óbvio que também existem formas de estar retirando, porque ninguém também precisa, né? Então, ficar se forçando ali com o cristal dentro se não está se sentindo confortável. E é por isso que é tão legal ter gente acompanhando. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está acompanhando, a gente se sente mais segura em compartilhar, ouve a história de outras pessoas. Então é como se a gente percebe que isso é normal. Quando a gente está sozinho, a gente teme muito mais as coisas, porque a gente não tem noção do que já foi trilhado até ali. E é muito interessante porque então, é óbvio, né? Você pode ficar com o cristal dentro, né? E continuar essa experiência, esperar até que ele seja capaz de sair. Mas também você pode fazer movimentos com a sua musculatura do assoalho pélvico para expulsar. Ou então, né, realmente fazer movimentos com a pelvis, de estar movimentando de forma circular, respirando, usando muito o terceiro portal da sexualidade sagrada, que é a nossa voz, porque quando a gente relaxa essa comporta aqui, da nossa mandíbula, da nossa voz, a gente abre a nossa vulva, a gente relaxa o nosso canal e a nossa pelvis. E muitas vezes, por conta do medo, a gente silencia, a gente não quer compartilhar, a gente não quer tirar a dúvida, a gente imprime, a gente contrai sem nem ao menos perceber. Porque isso já é uma memória celular, especialmente do feminino. Fica quieta, fecha as pernas, sinta vergonha daquilo que você deseja fazer, dos processos internos que você carrega, não é mesmo? Então, muitas vezes, a gente fica tanto nessas inseguranças que a gente não percebe. Ah, mas eu usar a cordinha? Eu acho que é uma escolha. Só que se eu pudesse realmente orientar, eu vejo que os resultados são muito mais interessantes, porque preserva a geometria sagrada do cristal, com ele fechadinho, é mais fácil de limpar. E muitas vezes a nossa dificuldade de alcançar o orgasmo é porque a gente não confia no corpo, é porque a gente não se rende, a gente não sai do controle, porque sempre tem um medo oculto. Então, quando a gente começa a trabalhar com esses cristais, o simples fato de a gente ter que confiar nessa região, ter que confiar no nosso corpo, vai ajudando o nosso cérebro, o nosso corpo, a ter essa facilidade de confiar. É como se fosse um pequeno treinamento, não só da musculatura, mas também da memória do corpo, onde que está seguro para se entregar. Que você, e isso é muito forte, né? Porque é lógico que meu corpo me acha confiável. Talvez não, porque muitas vezes a gente rompe a nossa segurança, o nosso respeito pelo nosso corpo e tempo e ritmo, porque a gente quer ser amado e vista pelos outros. Então, muitas vezes a gente aceita a penetração antes do tempo, muitas vezes a gente silencia quando quer falar não, basta. Então, é como se a gente rompesse vários acordos que nos mantêm segura dentro do nosso próprio corpo. E é óbvio que daí, quando a gente quer se entregar ao prazer imenso, o nosso corpo vai falar assim, não, minha filha, não sei, a qualquer momento vai aparecer um predador aqui, a qualquer momento, né? Você está se sentindo julgada pelo outro, com medo, como o outro vai te perceber, como que você está segura para se entregar? O corpo sente medo, então ele contrai, ele não permite essa entrega total. E não é algo consciente, é algo através da memória do corpo. Então, quando a gente começa a confiar no corpo, seja de render ao tempo dele, de estar com o cristal dentro, a gente está ensinando o nosso corpo de que é seguro, que a gente confia nele, que a gente está conhecendo e explorando ele, para não só no nível racional, mas também do corpo, de que é seguro se entregar. É muito incrível como essa medicina trabalha, junto, é óbvio, né, com a ciência do trauma, da sexualidade. Faz sentido, Cláudia? Sim, e é bem legal, novamente, a gente entra naquele ponto da questão de ter um acompanhamento, né? Porque imagina você chegar nesse processo onde você está ativando memórias, sejam de dores, sejam de traumas,
E aí você não saber, você vai parar, você vai travar. Aí se você tem uma. Porque o trabalho com o cristal não é só sobre a introdução do cristal. É sobre toda a metodologia que a gente usa de exercícios de respiração, de exercícios de movimento do corpo, até chegar no processo de você introduzir o cristal. Você vai preparando o teu corpo, você vai preparando a tua memória, a tua célula. Não é só sobre introduzir, é sobre você integrar todo o teu corpo, as tuas raízes, né? Fazer aquela torre, né, de conexão do ventre, a raiz, o laríngeo, o mental, para a gente chegar ao processo da introdução. Não é só sobre colocar o cristal, é sobre você se permitir a conhecer e liberar e abrir e trabalhar todo o corpo num total, né, num geral. A introdução, ela é mais uma ferramenta para ajudar a expandir junto com a energia do cristal, né, que é super potente, que traz toda essa força, mas toda essa condução que a gente vai fazendo, né, por isso que não tem como você fazer isso num dia só, né, por isso que a gente tem todo um acompanhamento com a pessoa, são vários dias, são várias reprogramações, tanto neural, quanto mental, quanto corporal, que a gente vai fazendo dentro desse processo da introdução, né. Então, assim, é um super desenvolvimento que a gente cria junto com esse cristal, junto com nós mesmos, e a gente vai se descobrindo e mergulhando nessa potência, né, de trazer, mesmo que a gente tenha que olhar algumas dores, né, porque é isso, a gente está buscando sanar tudo isso que vem à toa, que a gente carrega por muito tempo. E aí, mas ao mesmo tempo perceber que através disso você ainda traz aquela potência, né, aquela força de mulher que se conhece, que conhece a sua vulva, a sua vagina, o seu interno, o seu externo, o seu coração, o que você quer, o que você não quer. Quando você afirma, né, certos sims e não, que a gente não consegue, né, afirmar, o cristal traz muito isso, né, sobre quem é você e o que você quer e fortalecer, né, toda essa caminhada que a gente está buscando. Então, assim, é uma magia pura em todos os sentidos da questão do cristal em si, né, que traz toda essa potência de quem nós somos. Então, o bagulho é doido, mas vale a pena. E é muito forte, né? Porque até mesmo a questão da própria introdução é um dos erros que eu mais vejo as pessoas cometendo. Uma achar que é só enfiar a goela abaixo, o cristal dentro do canal. E pra mim, aqui, eu sempre tô falando, a Cláudia já conhece essa história, já ouviu umas 10 mil vezes. Há 10 anos eu conto a mesma história. Onde eu vou contando, né, que um dos grandes questionamentos da própria penetração e como introduzir o cristal também me ensinou demais. Porque normalmente quando a gente pensa, pelo menos foi o primeiro pensamento que eu tive, né, de começar a usar o cristal, de só empurrar, isso daí é simples, o portal já está aberto mesmo, não é? E para mim foi muito interessante, né, inclusive sair desse espaço de só enfiar as coisas goela abaixo, seguir o ritmo do outro e começar a prestar atenção em como eu estava introduzindo algo dentro do meu corpo, né? Especialmente porque se eu começo a entrar em contato com a minha vulva, entendendo o que ela necessita, não o que a minha mente acredita, qual que é o tempo, como na pornografia, como o outro espera que seja. Porque às vezes a gente tem medo de estar demorando demais, a gente nem sabe se está 100% pronta, e digo mais, a maioria das mulheres nem sabe se realmente desejam estar ali, porque senão sentiriam, o corpo estaria muito mais seguro. E é forte falar isso, porque a gente tem toda uma sociedade que introjeta dentro da nossa mente e do nosso corpo, né, isso é transgeracional, de que a gente sempre tem que estar disponível para o homem, que a gente sempre tem que estar disponível sexualmente, de fingir o prazer mesmo que ele não exista, a ensinar, por exemplo, fingir prazer quando ele não está acontecendo, a gente está basicamente ensinando para o outro algo que não está dando certo para o nosso corpo. E como a gente não toca, como a gente não olha, a gente não entra em contato de uma forma amorosa com a nossa ione, a nossa vulva, o nosso canal, a gente não entende o seu tempo e ritmo. Então a gente quer enfiar o mais rápido possível, retirar o mais rápido possível, sem realmente sentir essa região. E para mim, no meu processo, na primeira vez que eu introduzi, eu senti muita dificuldade de introduzir o cristal, porque eu fui ensinada de que a gente precisava ir com tempo e ritmo, e esperando o nosso corpo se abrir para realmente receber. E foi aí que realmente, assim, uma série de fichas começaram a cair, de que eu não tinha consciência do meu corpo como eu achava, que muitas vezes eu estava ali super ansiosa, querendo introduzir o mais rápido possível, e a minha vulva não queria receber nada. Ou então ela ainda estava seca, ela ainda estava tensa,
e eu tava querendo que fosse logo, enquanto que se ela tá tensa, se ela tá seca, será que esse não é um sinal de que ela ainda não tá pronta? E se eu tô assim, frente a mim mesma ou a um cristal, quantas vezes a Elisa não deixou o corpo ser atravessado, então, na ânsia de atender uma demanda do parceiro, uma expectativa, e como no meu caso era muito comum, principalmente há 10 anos atrás, era sempre sobre o outro, agradar o outro, ser desejada pelo outro. Então, infelizmente, era como se tivesse um corpo atravessado. Um corpo que muitas vezes eu quero sentir prazer, eu mereço sentir prazer, só que ele tá anestesiado e se protegendo. E para mim me fez questionar muito, inclusive, como eu estava sendo penetrada, não só pelo cristal, mas então com os parceiros que eu escolhia. Então, para mim, um dos erros principais das mulheres é que às vezes a gente acha que é só introduzir. E só introduzir a goela abaixo. Mas quando a gente começa a questionar como que a gente está introduzindo o cristal dentro do corpo, um portal muito grande, a gente começa a perceber onde estão os nossos limites. Será que a gente realmente se conhece? Será que a gente dá tempo para esse corpo se abrir? E aqui, para mim, foi uma das grandes viradas de chave de recuperar esse poder pessoal. Que assim, também sou valiosa, esse corpo é valioso. E isso é o que cria uma segurança dentro do nosso corpo para sentir mais prazer, para liberar muito dos bloqueios e romper os padrões de comportamento que a gente vai tendo que é nocivo. A minha mente sabe que isso não é permitido, mas será que meu corpo entende que ele está seguro e que isso realmente é permitido fazer diferente? Porque, não sei vocês, mas eu posso falar principalmente pelo nosso núcleo familiar. A gente tem pais muito bons, só que ainda assim, ainda foi perpetuado muitas crenças e dogmatismos para a gente também em torno da sexualidade, como por exemplo, e isso já mudou há muitos anos, diante de conversas com a mãe, é óbvio, eu sempre vou deixar isso muito claro, de que muitas vezes, né, essa pressão de estar disponível sexualmente para o parceiro, senão ele pode ir embora, senão ele pode encontrar uma outra pessoa. E isso é forte, né? Porque muitas vezes é um conselho que eu percebo que era perpetuado muito na nossa família, né? Dessa disponibilidade para manter um casamento. Só que isso não levava em consideração o nosso corpo, o nosso sentir. É óbvio que a minha mãe, Dona Anísia, já mudou muito esse paradigma, né? Principalmente quando a gente foi trazendo alguns conceitos, uns questionamentos para ela. Só que eu gosto muito de tocar nessa história porque é algo que muitas vezes a gente sabe lá no fundo que isso não é normal, que não deveria ser normalizado, que isso vai gerar uma dor dentro do nosso corpo, mas parece que é normalizado. Então, é isso que deveria ser feito e a gente acaba fazendo. E se a gente não entra nesse espaço de liberar, integrar e começar a construir uma nova história, como é que esse corpo vai se sentir seguro para sentir mais? E vamos falar a verdade também? É impossível se conectar com o outro desconectada dentro. A outra, a gente pode ter a pessoa mais incrível, que vai dar todo o prazer do mundo pra gente, só que enquanto a gente continuar projetando essa responsabilidade no outro, a gente vai continuar se frustrando. Porque pode dar tudo, mas se esse corpo estiver anestesiado, cheio de dor, a gente mesmo sabendo que tem uma pessoa incrível, parece que ele ainda está se protegendo das experiências antigas. Só que se a gente continua esperando que o outro nos dê, a gente vai continuar a se frustrar. E o que os cristais fazem é realmente, pelo menos para mim, na minha jornada, uma das grandes viradas de chave foi essa. Aqui está a porta do portal de conhecimento mesmo, de você não só reconectar com prazer, mas saber como você funciona. E não a partir daquilo que nos disseram na escola, porque, gente, sorry, babies, o que nos deram na escola não é nem metade de como o nosso corpo útero e vulva funciona. Não é nem 10%. E aqui a gente pode saber, então, como que o seu tempo funciona. E isso é muito valorizar quem a gente é, respeitar os nossos tempos. Faz sentido? Bem viajado, né? Eu acho legal também essa questão, me veio bem forte, porque muitas vezes algumas mulheres ficam assim, mas eu tenho prazer, eu tenho orgasmo. Mas de que maneira você tem esse orgasmo? Qual que é a real sensação que o seu orgasmo está te dando? Ele está te dando um desgaste, ele está te dando uma força, uma vitalidade, porque tem muito isso, né? Algumas mulheres chegam porque elas não estão tendo prazer, mas algumas têm o prazer, mas não têm consciência de que se realmente esse prazer ele está vindo de um processo de autoconhecimento, de prazer próprio, ou só uma satisfação sobre o outro.
ou sobre a dominância sobre esse prazer que eu estou tendo, porque eu estou conseguindo sentir o prazer, dar o prazer ao outro, então eu também sinto um prazer. Será que realmente esse prazer é legítimo daquilo do teu corpo que está sentindo na célula, todas aquelas gotas, né, de alto amor, todo aquele espasmos realmente de liberação, de satisfação, de tesão normal mesmo, de entrega, e muitas vezes não é. Muitas vezes quando a gente fala, mas eu faço sexo e eu tenho prazer sim, eu tenho orgasmo, mas e aí? Depois disso e antes disso, como que teu corpo fica de verdade? Como que é essa satisfação que não é só ali naquele momento? Porque existem pontos do nosso corpo que realmente, se você sabe mexer ali, você vai sentir o prazer. Mas não é só sobre esse prazer, tem que ter toda uma profundidade sobre ele. Faz sentido? Eu tô viajando na maionese? Não, faz todo sentido. É muito interessante porque muitas vezes esse tema que você está tocando, ele toca numa ferida de que, eu sinto prazer. Mas como que é esse prazer? E normalmente eu pergunto isso para as mulheres. E normalmente elas acabam soltando um script, não que seja errado, viu, gente? Cada um sabe aquilo que pode sentir prazer. Mas a questão é, será que a gente não poderia ir além? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso prazer é sempre em semelhança ao do homem. Eu sinto prazer. Então, é rápido, é tenso, é localizado. Eu sinto prazer, mas eu só sinto prazer quando eu sou desejada. E aqui pra mim sempre bate numa questão que é gostoso ser desejada assim, caralho, não vou falar que não. Vou falar a verdade. É verdade, é gostoso. Mas muitas vezes, se a gente depende só do olhar do outro e daquilo que a gente está oferecendo para o outro, sempre está ancorada numa insegurança. Então esse prazer ele está limitado, porque onde há medo não há prazer. Porque para você sentir mais prazer, você precisa se sentir seguro dentro do corpo. Sim. E se eu só dependo do olhar do outro, eu sempre preciso às vezes ser alguém diferente para ser mais desejada. Então a gente sempre vai abrindo mão de algo para ser mais desejada. E daí a gente também tem essa questão que a gente tinha comentado. Eu sinto prazer, mas como é esse prazer? E quando a gente vai muitas vezes conversando com algumas mulheres, é óbvio que a gente não pode falar por todas, mas muitos dos casos que eu acabo acompanhando, elas começam a descrever que às vezes sentem prazer, mas não é sempre, que muitas vezes fica preso na mente, que muitas vezes então acaba fazendo muito mais porque o parceiro deseja, sente prazer, mas é super finito. E às vezes tem a sensação de que poderia ir muito além. Que parece que está perdendo algo, mas não entende exatamente o quê. Um prazer Então, rápido. quando começa, então, e muitas mulheres daí acabam falando assim, parece algo muito impossível quando você fala, então, sobre o prazer na penetração, né? Porque o nosso canal, ele tem uma capacidade orgásmica, e já foi comprovado cientificamente, viu, gente? Isso aqui não é, né, oba-oba. É assim, a gente tem a parte muito energética, mas também tem muita ciência, já foi comprovado. E muitas vezes as mulheres não conseguem sentir esse prazer por conta das memórias, por conta, inclusive, da perpetuação da penetração, que é muito no bate-staque, na força, numa das regiões mais sensíveis ao prazer e que respondem a isso. Também, muitas vezes, a gente fica tão preso ao que nos disseram que deveria ser a sexualidade, que a gente, então, fica muito no perfil de como ser bela, sensual, a Barbie, orgásmica, ao invés de ser... O que acontece se eu perco o total controle? E se é seguro não me sentir... Como que eu posso falar? Perder o controle e não me sentir insegura porque eu tô descabelada, porque eu tô fazendo algo que não é necessariamente sensual aos olhos do outro, mas é visceral, é selvagem, e que eu atendo essa necessidade do corpo. E que, frente a mim, eu me sinto totalmente segura de que essa pessoa não vai julgar, não vai criticar, ou não fazer nenhum comentário escroto, né, sobre o que está acontecendo. Na verdade, não, vai olhar e vibrar junto, ou incentivar e construir essa onda orgásmica. E acho que é aí que está a potência, porque você precisa confiar no seu corpo. Só que se a gente continuar, eu sinto prazer, eu preciso ser desejada, e esse sinto prazer, mas de uma forma limitada, enquanto que o nosso corpo ele é uma caixinha maravilhosa de possibilidades de sentir prazer. Prazer com toque, prazer com a penetração, prazer só respirando, movendo, prazer que a gente sente cada célula do nosso corpo vibrar, um prazer que às vezes se sustenta por muito mais do que alguns segundos, um prazer que muitas vezes está muito conectado com essa liberação que nem a Cláudia estava falando, essa sensação de amor, que muitas vezes esses orgasmos profundos, eles também têm base na liberação da ocitocina. E olha só como é incrível. A liberação da ocitocina é o hormônio do amor, da conexão.
Como a Cláudia falou anteriormente, por que que a gente acredita que é tão importante o acompanhamento? Porque tem uma série de práticas que vão ajudar o seu corpo a abrir canais para que esse prazer flua, para que esse corpo se sinta seguro e comece a desbloquear outras partes do nosso corpo para que essa energia suba, flua, de uma forma que você se sinta segura. Por exemplo, tem um exercício que a gente vai estar ensinando, principalmente lá no workshop em São Paulo, né, das Yoni Eggs, e os 3 portais da sexualidade sagrada, dia 19 de outubro, que é a massagem das mamas. E às vezes as pessoas falam, ai, mas as mamas não tem nada a ver com a sexualidade, só que as mamas, elas vão abrir, relaxar a nossa Yoni, despertar as nossas raízes, abrir esse canal para a energia fluir, para essa sensação de amor profundo pelo corpo. Junto com o cristal, ela vai acelerando, ajudando também a diminuir a cólica menstrual, despertar a capacidade orgásmica, a resposta, e também entrar nesse espaço do feminino, não só o feminino, que doa, 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 mas que também está receptivo, que merece receber. Não é potente? Para mim é muito bonito. Faz sentido, Cláudia? Claro. E é legal também, que é uma coisa que eu vejo muito, né? Por exemplo, a gente fala desse prazer, quando a mulher chega para mim e fala, não, eu sinto prazer na relação sexual. E aí a gente pergunta, como que é a relação sexual com você mesmo? Você e só você, sozinha, como que é isso? Ah, eu não consigo. Ah, eu tenho dificuldade. Ai, para mim é muito difícil. E eu acho que a primeira relação sexual que a gente tem que ter é com nós mesmos, né? Que é quando a gente começa a realmente conhecer, né, toda essa profundidade, quando a gente começa a realmente tocar os nossos seios, que parece ser uma coisa tão simples, e a gente percebe que quão dificultoso as mulheres têm em ter esse prazer através dos seios, dessa sensibilidade, porque novamente foi embutida aquela nutrição através dos nossos filhos, né, que nossos seios só nutrem os nossos bebês, e quem não tem bebês, e quem não quer ter bebê, e aí, não existe uma nutrição? Os seios estão aí, independente de eles serem grandes, pequenos, médios, eles são nutridores, nutridores do teu corpo. Não é à toa que eles estão aqui perto do coração, né? Essa conexão do infinito que eles fazem tão bonito, né? Do nossos seios e coração, um nutrindo o outro, um percebendo a potência que um traz para o outro, de esse circular, esses exercícios dos seios é muito importante, né? Eu acho que é tão transformador quando as mulheres tocam seus seios, sentem essa presença da nutrição para elas mesmas, né? E se olhar, e se conectar, e perceber que o sexo e o prazer não é só sobre a nossa vulva, não é só sobre o canal, não é só sobre pontos ali dentro, o sexo e o prazer tá desde o olho, da orelha, da pele, né? O prazer está em cada célula que a gente tem no corpo inteiro. E se você não consegue trazer isso de você com você mesma, como que realmente esse prazer vai ser tão profundo e completo com o outro? Porque o que você permite que o outro te toque se você mesmo não consegue se tocar naquilo que é necessário? Então, eu acho que é isso, é o auto-amor, é o autoconhecimento, é se primeiro nutrir a si mesma, prazer com você mesma, para você realmente conseguir acoplar e trazer esse parceiro ou parceira com você para que fique aquela explosão fantástica, né? De 2 corpos sendo realmente unidos nesse prazer. Eu acho que fica tudo muito mais profundo, né? A partir do momento que você realmente tem o prazer com você mesmo, né? Por isso que às vezes a gente pergunta, né? Como que é esse real prazer que você está sentindo, né? Ele realmente é real ou ele é só mecanizado, né? Nossa, total. Ele é genuíno, autêntico. E eu gosto muito quando a gente fala dos seios, né? Que a gente também sabe que tem a questão da nutrição dos bebês, a hipersexualização das mamas, né? Esse é um lugar onde a gente guarda muitas emoções, que bloqueia muitas vezes essa sensação da autonutrição, dessa reconexão. E agora, quando você estava falando, para mim é muito potente, que eu adoro contar isso para as pessoas, mas eu vejo pouca gente falando que durante, por exemplo, a intimidade, quando a gente pensa no Tantra, principalmente, né? A gente quer viver o sexo tântrico, essa conexão potente, genuína. No Tantra, e na alquimia sexual, a gente percebe o quê? E esse é um dos trabalhos iniciatórios também das Yoni Eggs, porque ele vai ativando a abertura dessa energia que eu vou comentar com vocês. No Tantra e na alquimia sexual, a gente trabalha muito com as polaridades. As nossas mamas é uma das portas da sexualidade. E a nossa Ione, a nossa vulva, é outra. As nossas mamas, ela tem uma polaridade elétrica, ela é penetradora. Então, energeticamente, é onde a gente abre essa energia para
adentrar, abrir a comporta. Enquanto que a nossa Ione é um espaço receptivo, magnético. Receptivo não só para receber o pênis, mas é onde armazena muita informação. São espaços vazios dentro do nosso corpo. E que quando a gente estimula as mamas, mais receptiva e, inclusive, fisicamente, cientificamente é comprovado que torna mais lubrificada, mais receptiva e sensível. E energeticamente uma polaridade, é que nem o ímã. Os opostos se atraem. E quando a gente está, então, com um parceiro, ou até mesmo parceira, porque não precisa ser do sexo oposto somente, porque, inclusive, na intimidade, durante o toque, a relação, até mesmo você está se relacionando com uma outra mulher, pode inverter as polaridades durante, né, a intimidade. Mas aqui eu vou tomar como exemplo, por exemplo, um relacionamento com um homem em si. A gente sabe que o pênis em si, por si só, o penetrar é uma polaridade elétrica que não só projeta, por exemplo, o sêmen, a ereção, mas também energeticamente algo. E que é como se acoplasse, magnetizasse junto com a Ione, não é? Mesmo se fosse uma Ione, durante o toque, o estímulo, pode ser que uma energeticamente fique polarizada. E não que isso vá fazer mal, viu, gente? É porque um complementa o outro para construir a sensação e movimentar a energia. Vamos deixar isso claro. É por isso que é tão potente quando a gente se encontra sexualmente com alguém. Tá bom? Enquanto que eles, principalmente a polaridade receptiva, negativa, que não é ruim, mas é receptiva, é o emocional. E é onde constrói, é onde está uma das maiores coraças dos homens, principalmente pela anestesia emocional, pela essa coraça de que não pode chorar, que não pode sentir, que também precisa ser um personagem muitas vezes. E isso reflete totalmente na forma como penetram. Muitas vezes é onde eles têm a liberação de toda a carga de estresse. A gente pode perceber que muitos dos nossos parceiros, eu já tive parceiros assim, né, acompanho muitas mulheres que seus parceiros acabam utilizando a intimidade como uma forma de descarrego e não necessariamente de conexão. E daí no Tantra, na alquimia sexual, o sexo tântrico, a gente primeiro começa a trabalhar no nosso corpo essas polaridades, para que quando vai para a intimidade com o outro, a gente ajude a alquimizar essas coraças e a expandir maior a conexão um com o outro. E uma das ferramentas mais essenciais é o uso das Yoni Eggs e a massagem das mamas. Eu adoro contar isso pra vocês, gente, eu sempre tô falando. Mas é tão bonito, é curador, é conectivo. É que, na verdade, é muita ferramenta, né? É até difícil a gente trazer tudo aquilo aqui, né? Nesse curto espaço de live que a gente tem, porque é muita informação, é muita ferramenta que a gente traz, né? Por isso que não existe só um dia que nem workshop, é o dia todo, né? A gente vai começar de manhã, vai terminar à tarde, fora o acompanhamento depois que a gente vai fazendo, porque é toda uma questão muito importante de trazendo aos poucos essas ferramentas e o corpo liberando, se abrindo e conhecendo e se transformando, né? Muito Sim, legal. total, é muito incrível. Eu acho que aqui a gente trouxe um dos principais erros, né? Também trabalhou muito partezinhas, né, para dar informação para vocês para começarem. E antes da gente encerrar, gente, a gente quer fazer um convite muito especial para vocês, que está participando do workshop das Yoni Eggs e os portais da sexualidade sagrada. E que portais são esses? É a sexualidade, o prazer, junto com o nosso coração, o nosso emocional, abrir essa comporta de expansão, nutrição e amor. E também da nossa voz, os nossos limites, a expressão do prazer e da entrega, porque a nossa voz é também um expansor, né, do prazer pelo corpo, mas acima de tudo, a nossa voz fala muito sobre o nosso poder, dos limites, de pedir aquilo que a gente deseja e daquilo que a gente merece. Gosto muito de uma fala da Cláudia, inclusive, que é onde que a gente determina os nossos feitiços, a bruxa, né? Né? Tipo, aqui a nossa voz tem um poder. Na voz do nosso prazer tem um poder. E a voz do nosso prazer, que é envolvido pelo nosso amor próprio, é ainda mais potente. E como ela falou, a gente vai fazer uma imersão no dia 19 de outubro, vai começar às 9h30 até 5h30 da tarde, né? E a gente vai ter depois disso um dia assim muito legal para a gente ensinar as práticas com as Yoni Eggs, como utilizar práticas corporais para esse corpo ir se desbloqueando,
né, essa conexão estar entre mulheres de um espaço seguro para poder conversar, para poder explicar para vocês e praticar acima de tudo, ensinar essas ferramentas que a gente comentou. E depois disso a gente vai fazer um ciclo de 21 dias utilizando as Yoni Eggs e acompanhando vocês no processo individual, né, mas coletivo, de estar compartilhando as experiências, passando práticas para acelerar o processo de vocês e haver uma maior integração. Vai ser no dia 19 de outubro, quem vai conduzir sou eu e a Cláudia Marcelino, e assim, é extremamente poderoso. Agora no dia 19 de outubro, dia 19 de setembro, vai finalizar o primeiro lote do workshop. Então, se você quer ingressar, já tem certeza de que quer participar dessa experiência conosco em São Paulo, lá no Espaço Urano, próximo do metrô Brigadeiro, se você já tem certeza, sentiu essa vontade, quer aproveitar o desconto especial, até o dia 19 de setembro, vocês vão ter, acho que mais de R$ 300 de desconto, alguma coisa assim, não é, Cláudia? É óbvio que você me corrige aí. Manda mensagem pra gente no direct, que a gente passa todas as informações bonitinho para você já garantir a sua vaga, porque, ó, tá indo que nem água, graças a Deus, né, Cláudia? Sim, com certeza. O espaço não é tão grande, então as vagas são bem limitadas, então é legal vocês se agitarem, né, para fazer esse trabalho. E trazendo até um pouquinho dessa magia, né, daquilo que eu trabalho também. A gente vai trazer um pouquinho a magia dos portais, né? A gente vai trabalhar as chaves também. Não vai ter um direcionamento, né? A gente não vai ficar falando de deuses e Deus nem nada, mas a gente vai trazer essa energia das chaves, que tem um pouco a ver com Hecate, tá? Mas é só trazer essa simbologia mesmo de abertura de portais, né? Então, queria até aproveitar, né, que uma semana antes do workshop a gente tem um trabalho aqui né? A gente vai ter um trabalho aqui com as medicinas da floresta, onde eu trago um trabalho de Hecate entre véus e portais, também aí mais um portal trazendo aí, né? Vai ser um mês cheio de portais, onde a gente traz, né, também vários trabalhos manuais, terapêuticos, sound healing, mais as medicinas da floresta. Então, aqui em Araraquara também, uma semana antes do workshop, teremos esse trabalho aqui, quem sentir também. Bora, já tem várias pessoas que vão fazer os dois, né? Esse trabalho comigo, depois o workshop em São Paulo. Então, assim, já vai ser um super combo bombástico em outubro, né? Trabalhando de várias maneiras, com várias ferramentas. E eu tenho certeza que vai ser lindo. Esse workshop realmente é um reencontro meu e da Elisa nas nossas potências, nas nossas sabedorias, em tudo que a gente aprendeu nesses 10 anos. E vai ser realmente um super workshop. Já tem várias pessoas inscritas. E vem que as vagas estão acabando. E uma coisa que antes de encerrar, acho que é legal, eu já participei dessa vivência que a Cláudia fez de Hecate no ano passado, que foi a primeira, né? Fiz também agora uma experiência fechadinha, minha e da Cláudia, né, com Hecate no dia... Foi dia 13 de outubro, foi isso? De outubro não, tô com outubro na cabeça, 13 de outubro é meu aniversário. Foi em agosto. Né? E assim, eu sou uma pessoa que gosto muito, mas, por exemplo, eu não sou mais, hoje em dia, 10 anos atrás eu gostava bastante das medicinas da floresta, só que nos últimos anos eu fui procurando outras vertentes espirituais, né? Buscas de autoconhecimento que são tão importantes quanto. Mas, para mim, desde o ano passado, esse de Hecate foram muito poderosos, muito bonitos e trouxeram muito movimento, sim, de mudança na minha vida. E às vezes a Elisa tem resistência à mudança, viu, gente? Fiquem tranquilos, eu tenho minhas resistências, é óbvio, como outras pessoas, mas eu percebo que está num processo de movimento tão bonito, de reconectar com a essência, de encontrar a minha voz, a minha verdade. Quem é a Elisa, que é diferente da Elisa de um ano atrás, né? A Elisa de 36 é diferente da de 35, de 25. Essas versões que também estão morrendo, renascendo, integrando também. Então, para mim, tem sido muito interessante esses trabalhos com Hecate. E confesso que também foi esse movimento de estar participando dessas vivências, seja de Hecate e da Maria Madalena, que eu participei esse ano, né, Cláudia? Que me deu muita vontade de recuperar os nossos trabalhos, porque eu falei assim, uau, como esse crescimento também da Cláudia, de observar de um outro lugar, né, que a gente vai acompanhando, mas eu percebi realmente um grande upgrade, assim, uma coisa muito forte. Eu falei assim, nossa, a gente precisa voltar com esses workshops, eu acho que é uma potência muito grande. Né? Então, venham participar, seja do workshop ou da vivência de Hecate, que
Na minha experiência pessoal, vale muito a pena, especialmente se você quer mudanças, finalizações e abertura de ciclo mesmo. Sim, vale muito a pena, tá bom? Se você quer saber mais dessas vivências do workshop em São Paulo, né, que é nós duas, daí esse de ECAT é no interior, em Araraquara, que é conduzido pela Cláudia. Eu vou estar por lá, né, para dar um apoio. Já foi escalada para você ajudar, né? Mas venham participar, vale muito a pena e eu confio bastante nesse trabalho, então venham participar, vão ser mais do que bem-vindas. Mandem mensagem no direct que a gente responde tudo para vocês, tá bom? Então acho que é isso, gente. Eu agradeço de coração a Cláudia, né, de ter aceito mais uma vez minha insistência. Tem que fazer live, vamos quem fazer isso, não sei o quê. Sempre mais gostoso contar com alguém. Então, eu super agradeço todo o conhecimento, a disponibilidade e ter aceitado de estar participando desse projeto, né, da ida para São Paulo comigo. E agradeço também a todos vocês que passaram uma hora com a gente, né, conversando, ouvindo, dando risada e aprendendo, tá bom? E quem ainda não conhece, vai lá seguir o perfil da Cláudia. Gratidão, pessoal. Lisa, obrigada pelo convite. Eu sei que eu tenho as resistências, mas é sempre maravilhoso estar aqui. Depois eu Depois é gosto. legal. Depois é legal. Antes me xinga. Mas é incrível, eu gosto bastante de fazer isso. Eu acho que é trazer esse conhecimento que cada uma traz. Cada uma tem uma visão, mas é uma visão que complementa a outra. Eu acho que isso é importante sobre o que nós fazemos. Não é nenhuma acima, nenhuma abaixo, uma é complemento da outra sobre a experiência que a outra teve. E é isso, gratidão, muito obrigada. A Michelle, eu acho que é exatamente isso, é o complementar, né? Cada um na sua individualidade, na sua potência multiplicar, acho que é isso. Então é isso, gente. Ó, um ótimo final de semana para vocês. Mandem mensagem se tiver interesse nesses workshops e vivências. E até a próxima semana, que toda sexta ao meio-dia a gente tem uma aula semanal gratuita para vocês. Venham participar, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.